Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado que Deus reservou especialmente para você ao final deste dia. Talvez você chegue até aqui carregando o peso de horas difíceis, de conversas que ficaram inconclusas, de um cansaço que vai muito além do físico. A noite chegou e com ela vem o convite mais gentil que existe. O convite de entregar suas preocupações a Deus e deixar que Ele cuide de tudo enquanto você descansa. Este é o momento da oração antes de dormir, aquele instante sagrado em que o silêncio ao redor se transforma em presença e a escuridão lá fora deixa de assustar, porque a luz de Deus habita dentro de nós. Hoje vamos nos aprofundar juntos em uma oração vespertina cheia de fé, onde pediremos ao Senhor que estenda seu manto de paz e proteção sobre cada área da sua vida. Como as estrelas que aparecem uma a uma ao entardecer, a paz de Deus também se instala devagar, mas com certeza, em cada canto do coração que se abre para Ele. Escreva nos comentários: recebo paz e proteção de Deus como declaração de fé. E saiba que há uma comunidade inteira orando ao seu lado neste momento. Terminar o dia com Deus não é apenas um hábito. É um ato de coragem, de confiança e de amor. Fique até o final desta oração e permita que o Senhor faça o que só Ele sabe fazer: transformar o peso do dia em descanso verdadeiro e encher o seu coração de uma paz que ultrapassa qualquer compreensão humana. Esta noite será diferente, porque você não vai dormir sozinho. Vai adormecer nos braços do Pai que nunca cochila, que nunca dorme e que vela por você. Oremos. Senhor, nesta oração vespertina, nos aproximamos de Ti com gratidão por mais um dia de vida. Reconhecemos que cada hora que passou foi sustentada pela Tua mão, mesmo nas horas em que não percebemos. A fadiga que carregamos agora é prova de que vivemos, lutamos e tentamos dar o melhor de nós, e isso tem valor aos Teus olhos. Entra, Senhor, neste momento de entrega e silêncio interior. Santifica este instante com Tua presença. Afasta tudo que ainda agita a nossa mente e o nosso espírito. Vem nos envolver com o abraço consolador que só o Pai sabe dar quando os filhos chegam em casa cansados, mas confiantes. Recebemos, nesta noite, a Tua paz como um dom gratuito e imerecido. Sabemos que não somos dignos, mas cremos na Tua graça que nos cobre e nos sustenta a cada amanhecer. Terminar o dia com Deus é a nossa escolha consciente. É o nosso altar pessoal erguido antes de fechar os olhos. Permite-nos que este momento de oração seja o mais precioso do dia, cheio de Tua glória. Recebe nossa adoração como incenso que sobe aos Teus pés, Senhor, nesta noite abençoada. Pai, derrama sobre nós agora a Tua paz que excede todo o entendimento humano. Existem pensamentos que insistem em circular na mente ao final do dia. Preocupações que não conseguimos silenciar sozinhos. Entra nesse espaço, Senhor, com Tua palavra viva e poderosa, e fala mais alto que qualquer ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Reclamamos essa promessa como herança nossa, como filhos do Pai, que prometeu guardar o coração dos seus amados em todo tempo e lugar. Nenhuma noite será longa demais, quando a paz de Deus faz guarda na porta da nossa alma. Protege-nos de pensamentos que perturbam, de medos que assaltam no silêncio, de lembranças que machucam. Enche este quarto, esta casa, este coração com a Tua presença suave e poderosa ao mesmo tempo. A oração antes de dormir é o nosso escudo, nossa armadura espiritual para as horas da madrugada. Confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que esta noite descansaremos porque Tu velas por nós. Protege, ó Deus, cada membro da nossa família nesta noite.
Estende teu manto sobre os que estão próximos e sobre os que estão distantes, sobre os que dormem em paz e sobre os que ainda lutam com o sono. Guarda nossos filhos com teus anjos acampados ao redor de cada cama, de cada quarto, de cada lar onde há crianças precisando do teu cuidado especial nesta noite abençoada e sagrada. Protege nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, todos os que amamos, e agora entregamos às tuas mãos como preciosidades que não podemos guardar sozinhos, sobre os lares que vivem tensões, derrama reconciliação. Sobre os relacionamentos que sofreram feridas hoje, aplica o bálsamo da tua graça abundante, restaurando o amor e a ternura perdidos no cansaço do cotidiano. Nos ensinaste em Efésios capítulo 4, versículo 26, para não deixar que o sol se ponha sobre nossa ira. Recebemos essa instrução e pedimos forças para praticá-la, começando agora, nesta oração vespertina. Cada família que te busca esta noite encontrará paz, harmonia e o descanso que só tu podes dar. Senhor, nesta oração vespertina também clamamos por cura. Há corpos doentes que precisam do teu toque restaurador nesta noite. Há mentes exaustas que precisam do teu refrigério. Há almas feridas carregando dores invisíveis que o mundo não enxerga, mas tu conheces profundamente com amor. Chega, Senhor, até cada leito de hospital, até cada casa onde há sofrimento, até cada quarto onde há choro silencioso que ninguém mais ouve. Toca com tua mão poderosa os corpos cansados e traga alívio onde há dor. Envolve com tua presença os que enfrentam diagnósticos difíceis, dando-lhes coragem para seguir em frente com fé. Renova as forças dos que estão em recuperação. Acelera a cura dos que aguardam melhora. Liberta também das enfermidades emocionais, da ansiedade que não deixa dormir, da depressão que pesa sobre os ombros, do medo que paralisa e impede de viver plenamente. Restaura a saúde integral daqueles que entregamos nas tuas mãos, pois és o médico dos médicos. A fé deles não vacilará esta noite, pois em ti há cura completa para o corpo, a mente e o espírito. Pai amoroso, nesta oração antes de dormir, entregamos a ti as preocupações financeiras que tantos carregam. Há irmãos que chegaram ao fim do dia sem saber como pagarão as contas do mês, sem saber de onde virá o sustento de amanhã, sem saber como equilibrarão o orçamento que parece sempre faltar. Reclamamos as promessas eternas de provisão com fé genuína e expectativa viva, pois és o Deus que supre toda necessidade segundo as tuas riquezas em glória, como já nos asseguraste em tua palavra. Abre caminhos onde parece não haver saída, multiplica recursos onde parece haver apenas escassez. Dá sabedoria para administrar o que recebemos com equilíbrio, disciplina e generosidade de coração. Livra-nos da ansiedade financeira que rouba o sono. Instala em nós a confiança de que tu és o nosso provedor fiel. Esta noite, ninguém adormecerá sufocado pelo peso das dívidas, pois entregamos tudo nas tuas mãos poderosas. Confiamos em ti para transformar a escassez em provisão e o desespero em esperança renovada a cada amanhecer, porque o Senhor nunca falhou e nunca falhará com os seus. Senhor, clamamos agora pelos nossos pensamentos antes de dormir. Há uma batalha invisível que acontece na mente ao apagar as luzes. Pensamentos negativos, lembranças dolorosas, arrependimentos do passado, medos sobre o futuro que insistem em roubar o descanso merecido. Toma o controle da nossa mente, Senhor. Substitui cada pensamento destruidor por uma promessa tua, cada medo por uma certeza de fé, cada arrependimento por um ato de graça e perdão. Enche nossa mente com paz genuína antes do sono. Ao fechar os olhos, o que reste seja a lembrança do teu amor, a certeza da tua proteção, a tranquilidade de saber que nada está fora do teu controle nesta noite abençoada e santificada.
Guarda nossa mente adormecida das perturbações, dos pesadelos, das inquietações das horas mais vulneráveis. O descanso verdadeiro começa na mente que confia, e escolhemos confiar em Ti agora. Sonhos pacíficos habitarão cada mente que se dobra diante de Ti esta noite, por Tua graça. Ao amanhecer, nos lembraremos de que passamos a noite inteira sob Tua guarda amorosa e fiel. Pai, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que carregam o peso do trabalho. Há pessoas que chegam ao fim do dia esgotadas, que deram mais do que tinham, que se esforçaram além dos próprios limites pelo sustento da família, pelo cumprimento de prazos, pela realização de sonhos legítimos. Honra o trabalho dessas mãos, Senhor. Renova as forças dos que amanhã precisarão levantar cedo novamente, dos que operam em turnos noturnos, dos que trabalham para que outros possam descansar. Para os que estão desempregados e chegam ao fim do dia com o coração pesado de incerteza, abre portas, prepara caminhos, dispõe corações de empregadores para receber quem aguarda em fé e esperança. Abençoa os empreendedores que enfrentam riscos diários e precisam de sabedoria e discernimento. Nenhum esforço honesto ficará sem recompensa. Nenhuma dedicação passará despercebida aos teus olhos, pois tu és o Senhor que vê tudo e recompensa o que é feito com integridade e amor genuíno. Terminar o dia com Deus é reconhecer que todo trabalho tem mais sentido quando é oferecido a Ti. Senhor, nesta oração antes de dormir, pedimos por paz emocional para os que sofrem em silêncio. Muitos chegam até esta noite com sorrisos que escondem lágrimas, com palavras que disfarçam feridas, com coragem que cobre um cansaço profundo que vai além da fadiga física cotidiana. Vê, Pai, cada coração partido que busca consolo neste instante de oração vespertina, sincera e necessária. Toca as emoções que estão à flor da pele, as sensibilidades expostas, os medos que não conseguem ser nomeados em voz alta ainda. Cura as dores emocionais com o mesmo poder com que curas os corpos. Traz equilíbrio onde há tempestade interior, serenidade onde há agitação, leveza onde há peso acumulado. Esta noite será um ponto de virada para os que carregam emoções pesadas há tempo demais. Permite que o choro que precisa sair encontre liberdade agora, na presença segura do Pai amoroso. Cada lágrima é recebida como preciosidade, e tu prometes transformar o luto em dança, a dor em força. O peso desta noite se tornará leveza amanhã, pois a tua graça é suficiente para todo o coração. Pai, colocamos diante de ti, nesta oração vespertina, os que passam pela solidão desta noite. Há pessoas que fecharão os olhos sem ter com quem compartilhar o dia, sem um abraço, sem uma palavra de carinho, sem alguém que pergunte como foi a tarde tão longa e tantas vezes invisível. Senta-te ao lado deles, Senhor. Sê a companhia que não decepciona, o ouvinte que nunca se cansa, o amigo que permanece quando todos se vão. Faz sentir a tua presença tão real e tangível que a solidão não consiga permanecer no mesmo espaço onde tu habitas com glória e graça infinita. Consola os viúvos e viúvas, os divorciados, os idosos que esperam uma visita que às vezes não vem. Os jovens que se sentem incompreendidos e distantes de tudo que deveria ser próximo e acolhedor. A promessa em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, é firme. Tu nunca deixarás, nem abandonarás os teus. A paz desta promessa fará companhia a cada coração solitário que se deita sob o teu cuidado amoroso. Ninguém é realmente sozinho quando o Pai Eterno vela com amor pelo sono dos filhos amados. Senhor, nesta oração antes de dormir, intercedemos pelos jovens que chegam ao fim do dia confusos, pressionados por expectativas que não escolheram.
por padrões impostos pelas redes sociais e pelas comparações que roubam a paz e distorcem a identidade construída ao longo dos anos de formação. Cobre cada jovem com tua verdade nesta noite, Senhor. Lembra-os de que foram criados à tua imagem, com valor, com propósito, com um destino escrito por mãos que jamais erram em nenhum detalhe. Protege suas mentes das mensagens que corrompem, das influências que desviam, das amizades que levam para longe de tudo que é bom e verdadeiro. Fortalece neles o desejo de buscar o teu rosto, de construir a vida sobre a rocha firme da tua palavra, de não se deixar levar pela correnteza. Esta noite, algum jovem encontrará em ti respostas que nenhum algoritmo foi capaz de oferecer. Dormirão com a certeza de que são amados, aceitos e escolhidos antes da fundação do mundo por Deus. Guarda-os em teu amor, Senhor, e ao amanhecer, acordem com ânimo renovado e fé genuinamente fortalecida. Pai, nesta oração vespertina, pedimos por cura nos relacionamentos que sofreram feridas ao longo do dia ou ao longo dos anos. Há casais que dormirão em silêncio pesado, sem resolver o conflito que criou distância entre dois corações que um dia bateram unidos em amor e cumplicidade verdadeira. Intervém com o teu amor, Senhor. Suaviza os corações endurecidos pelo orgulho, ilumina os que estão cegos pela mágoa, oferece coragem aos que precisam pedir perdão, mas ainda resistem por vaidade. Esta noite será um momento de reconciliação para muitos lares. Antes de fechar os olhos, algum casal encontrará palavras de paz que restauram o que estava quebrado entre eles por tanto tempo. Irmãos afastados sentirão o impulso de se aproximar, motivados pelo teu espírito de reconciliação. Cada relacionamento restaurado esta noite é testemunho do teu poder e da tua graça que não desiste. Trabalha, Senhor, mesmo enquanto dormimos, porque tu não dormes, e o teu amor nunca, jamais cessa. A oração vespertina desta noite planta sementes de reconciliação que florescerão nos dias seguintes. Senhor, esta oração vespertina também eleva os sonhos e propósitos que carregamos no coração. Há pessoas que chegam ao fim do dia com a sensação de que os sonhos estão demorando demais, de que os esforços não parecem suficientes, de que o tempo está passando e os frutos ainda não chegaram. Fala ao coração dessas pessoas agora, Pai. Lembra-as de que o teu tempo é perfeito, de que nenhuma semente lançada em boa terra ficará sem dar fruto no tempo certo, e o teu tempo sempre chega. Reacende a chama dos sonhos que começaram a enfraquecer. Renova a visão dos que cansaram de esperar. Restaura a esperança dos que já pensaram em desistir, pois o que Deus começa, Deus termina com glória. Entregar suas preocupações a Deus inclui também entregar os sonhos que parecem impossíveis, pois para ti nada é impossível. O impossível humano é ponto de partida para os milagres do Pai Eterno. Guarda esses sonhos enquanto dormimos, e ao amanhecer, encontremos forças renovadas para continuar, pois a fé que persevera sempre encontra a recompensa certa no tempo perfeito do Deus fiel e amoroso. Pai, nesta oração antes de dormir, intercedemos pelos que enfrentam o luto e a saudade desta noite. Há momentos em que a noite traz de volta com mais força a lembrança de quem não está mais. A cadeira vazia, o silêncio no quarto, o costume de compartilhar que não existe mais e que dói tanto. Envolve com teu amor todos os que choram em silêncio por ausências que transformaram suas vidas completamente. Consola os que perderam alguém recentemente, os que estão aprendendo a viver sem uma presença que preenchia o dia inteiro com significado, afeto e familiaridade tão necessária. Sussurra ao coração dos enlutados a certeza de que a morte não tem a última palavra, de que o amor que se foi não sumiu, apenas mudou de endereço, e tu conservas tudo o que nos foi precioso. A oração vespertina desta noite alcança cada coração em luto com o consolo do Espírito Santo.
Seca as lágrimas invisíveis de Senhor e transforma a saudade em gratidão pelas memórias bonitas que ninguém jamais poderá apagar do coração de quem amou com dedicação e entrega verdadeira. Senhor, clamamos pelos enfermos que passarão esta noite em leitos de hospital, longe de casa, longe do conforto familiar, enfrentando a madrugada com dores, medos e incertezas sobre o amanhã. Visita cada quarto de hospital nesta noite com tua presença restauradora e consoladora. Senta ao lado dos que estão sozinhos em macas, dos que esperam resultados de exames com o coração apertado. Conforta os familiares que vigiam ao lado do leito, que não dormem para que o outro não fique só. Concede aos médicos e enfermeiros sabedoria, atenção e sensibilidade para cuidar de cada paciente como ser humano amado, não apenas como um caso clínico a ser resolvido com técnica e protocolo. Os tratamentos serão eficazes, as cirurgias bem-sucedidas, os remédios certos para cada corpo. Fortalece os que receberam diagnósticos difíceis e ainda estão processando a notícia com coragem. A fé será mais forte que o medo, e cada paciente saberá que o médico dos médicos está presente. A oração vespertina desta noite cobre também os corredores brancos onde há vida lutando com vigor. Pai, nesta oração vespertina, pedimos proteção espiritual para cada lar e cada família. Há batalhas invisíveis acontecendo ao redor dos lares, forças que tentam destruir o que foi construído com amor, com esforço, com oração e com sacrifício ao longo de anos de dedicação e perseverança fiel. Cobre cada família com o sangue precioso de Jesus, o escudo mais poderoso contra todo ataque. Afasta de nossas casas tudo que não provém de ti, a discórdia, o ciúme, a desconfiança, o orgulho que divide, a frieza que se instala devagar e vai matando o amor onde ele deveria florescer mais. Cada lar que colocar esta oração antes de dormir será visitado por anjos guardiões que velam por quem dorme, que cuidam das entradas e saídas, que afastam todo perigo visível e invisível. Consagra esses lares ao teu nome, Senhor. A tua presença será tão real dentro de cada casa que o inimigo não encontrará espaço para semear divisão, dúvida ou qualquer semente de destruição. Os lares serão santuários do teu amor, onde a paz reinará de noite e a graça brilhará de dia. Senhor, nesta oração antes de dormir, lembramos dos missionários e servos que trabalham longe de casa, em terras distantes, em culturas diferentes, enfrentando saudade, dificuldades e renúncias que poucos conhecem de perto. Fortifica-os esta noite, Pai. Renova o chamado no coração daqueles que às vezes se perguntam se vale a pena continuar diante dos poucos frutos visíveis ao redor. Lembra-os de que tu és fiel, de que a tua palavra não volta vazia, de que cada semente lançada em teu nome produzirá colheita no tempo de Deus. Protege os missionários em zonas de risco, naqueles lugares onde proclamar a fé custa caro e exige coragem além das forças humanas comuns. Supre todas as necessidades, afetivas, financeiras, espirituais, de cada servo fiel nas missões. Sintam esta noite o abraço do Pai, que vê o que nenhuma câmera registra e recompensa o que nenhum homem vê. Terminar o dia com Deus em missão é mais do que dever, é privilégio e honra. Abençoa cada servo fiel que dorme longe de casa, mas perto do coração do Pai que o enviou com amor. Pai, nesta oração vespertina, intercedemos pelos pais e mães que chegam ao fim do dia exaustos e ainda precisam dar o que não sobrou. Atenção, paciência, presença, ternura para os filhos que também viveram seu próprio dia cheio de desafios, de emoções e de necessidades não expressas. Recarrega os pais que estão no limite, Senhor. Dá-lhes paciência sobrenatural para a hora do jantar, para a rotina do banho,
para a história antes de dormir, para o colo que o filho ainda necessita mesmo quando o pai mal consegue manter os olhos abertos de tanto cansaço acumulado ao longo do dia. Fortalece especialmente os pais e mães solteiros que carregam sozinhos o peso de criar, sustentar, amar e ser presença emocional equilibrada para filhos que precisam de dois e têm um ao lado. Honra esse esforço, Senhor. Cada refeição preparada com amor, cada escolha pesquisada com cuidado. Dormirão esta noite com a certeza de que são bons pais, que seus filhos são abençoados por tê-los e que o Senhor completa com graça o que falta nas mãos humanas mais dedicadas e amorosas de todos. Senhor, nesta oração antes de dormir, levantamos os que enfrentam crises de ansiedade e depressão nesta noite. Há pessoas para quem a noite não é descanso. É o momento em que os pensamentos aumentam de volume, em que o coração acelera sem motivo aparente, em que o peso da vida parece triplicar com o silêncio que o escuro traz. Chega até essas pessoas agora, Pai, com ternura e poder. Acalma as mentes que disparam, desacelera os corações que aceleram. Dissolve as tensões que tomaram o corpo como morada ao longo de dias, semanas, meses de luta constante e invisível aos olhos. Ajuda os que lutam a buscar tratamento sem vergonha, a pedir ajuda sem sentir fraqueza, a aceitar apoio sem sentir que estão incomodando quem os ama ao redor. Livra do estigma, Senhor, e substitui com dignidade e com a certeza de que buscar ajuda é ato de coragem, não de fraqueza ou fracasso. Esta noite traz para esses corações um alívio genuíno e uma esperança real e sustentada pela fé. Amanhã será um pouco mais leve e a tua luz penetrará mesmo nos espaços mais sombrios com poder. Pai, nesta oração vespertina, pedimos por sabedoria para os que precisam tomar decisões importantes nas próximas horas ou dias. Há pessoas que chegam ao fim do dia com dilemas que não conseguem resolver, com escolhas que têm consequências para toda uma vida, com caminhos bifurcados difíceis. Concede discernimento sobrenatural, Senhor. Abre os olhos do entendimento para enxergar além do que a razão humana alcança. Fecha as portas que não são de tua vontade, por mais atraentes que pareçam, e abre com clareza os caminhos que preparaste para cada vida confiada ao teu cuidado. A paz será o sinal, pois onde há tua paz confirmando uma decisão, ali está a tua vontade revelada. Livra-nos de decidir por impulso, por medo, por pressão de outros, por ambição mal direcionada. Ensina-nos a esperar, a orar, a consultar, a confirmar antes de agir com integridade e sabedoria. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar as decisões que nos tiram o sono nesta noite. A resposta virá no tempo certo, pois o Conselheiro Eterno nunca deixa um filho sem direção segura. Senhor, nesta oração antes de dormir, pedimos por renovação espiritual para os que estão distantes de Ti. Há pessoas que chegam ao fim do dia com uma saudade que não sabem nomear. A saudade de quando a fé era mais viva, de quando a oração fluía com facilidade, de quando a presença de Deus era mais perceptível no cotidiano da vida. Chama essas pessoas de volta, Pai, com gentileza total, sem julgamento. Estende tua mão aos que se afastaram, aos que se perderam, aos que pararam de buscar e hoje chegam ao fim do dia com o coração mais vazio do que gostariam de admitir em silêncio. Não há distância que o teu amor não vença. Não há afastamento que a tua misericórdia não alcance. A oração vespertina pode ser o ponto de retorno para alguém que precisa recomeçar com Deus hoje. Ao fechar os olhos esta noite, essa pessoa sentirá o Pai esperando com os braços abertos, sem cobranças. O cansaço espiritual se transformará em sede renovada de buscar a tua face com mais ardor genuíno.
Os que voltam sempre encontram em ti acolhimento, alegria e um novo começo cheio de esperança real. Pai, nesta oração vespertina, cobrimos também os que servirão durante a madrugada. Os policiais e agentes de segurança que velam enquanto a cidade dorme, os médicos e enfermeiros que cuidam nas horas mais silenciosas, os bombeiros prontos para responder, os motoristas de transporte que conduzem vidas na madrugada, os padeiros que preparam o pão para amanhã de amanhã cedo. Honra esse serviço noturno, Senhor. Protege cada um desses trabalhadores que sustentam a vida de todos, enquanto a maioria não percebe, não vê, não agradece, mas tu vês e valorizas cada um. Os anjos do Senhor os acompanharão em cada ronda, em cada plantão, em cada entrega noturna. Voltarão para casa em segurança, encontrarão descanso de qualidade, sentir-se-ão honrados pelo serviço que prestam com dedicação. Terminar o dia com Deus, para eles, às vezes acontece ao nascer do sol, e a tua graça não tem horário. Ela cobre igualmente o dia e a noite, o claro e o escuro. A oração antes de dormir desta comunidade os envolve também neste momento de fé e amor coletivo. Senhor, nesta oração antes de dormir, intercedemos pelos estudantes que chegam ao fim do dia com o peso das responsabilidades acadêmicas, das provas que se aproximam, das expectativas que recaem sobre eles como um fardo às vezes maior do que deveriam carregar com tão pouco apoio. Renova a mente desses estudantes, Pai. O descanso desta noite fará pela memória deles o que nenhuma hora extra de estudo conseguiria fazer, consolidando o conhecimento, organizando as ideias. Guarda-os das comparações que desviam, da competição que corrói, da pressão que paralisa e faz com que desistam exatamente quando estão perto de alcançar o que tanto desejaram por anos. A inteligência que receberam é potencializada pela tua sabedoria, pois a maior sabedoria começa no temor ao Senhor. E isso faz toda a diferença na jornada de cada estudante que te busca. Dormirão em paz esta noite, sem culpa que impede o descanso necessário para o dia seguinte. Amanhã acordarão renovados, com a cabeça clara e o coração confiante para enfrentar o próximo desafio. Ao lado do maior mestre que já existiu, cada estudante tem vantagem que o mundo não consegue oferecer. Pai, nesta oração vespertina, agradecemos pelas bênçãos desta noite e declaramos fé para o amanhã. Cada hora que vivemos hoje foi presente teu, as fáceis e as difíceis, as alegres e as dolorosas, as que gostaríamos de repetir e as que preferíamos esquecer, mas que nos ensinaram algo precioso. Em tudo a tua mão estava presente, guiando, sustentando, protegendo, ensinando, moldando quem somos para quem seremos. Pois és o oleiro e nós somos o barro nas mãos do Mestre por excelência. Terminar o dia com Deus é reconhecer que chegamos até aqui não por acaso, não por mérito próprio, mas pela fidelidade do Pai, que não abandona os filhos que confiam nele em nenhuma circunstância. Declaramos fé para o amanhã. Acordaremos renovados. O dia terá provisões certas, graças suficientes. Descansamos nessa promessa como descansamos em cama macia, com confiança plena e sem tensão alguma. A oração antes de dormir é nossa âncora espiritual, que mantém firme o barco durante a noite toda. Graças a ti, Senhor, que cuidas de nós quando dormimos e nos aguardas acordado ao amanhecer com amor. Pai, nesta oração vespertina, pedimos por proteção sobre cada mente que se entregará ao sono nos próximos momentos. O sono é um presente de Deus, mas às vezes o inimigo tenta transformá-lo em campo de batalha por meio de pesadelos, de insônia, de pensamentos perturbadores que chegam exatamente quando o corpo está mais vulnerável e as defesas estão mais baixas do que deveriam. Afasta isso, Senhor. Consagra o sono de cada pessoa que orou conosco esta noite abençoada. Um sono profundo,
reparador e santo, o sono que prometes dar aos teus amados, como em Salmos, capítulo 127, versículo 2, onde está escrito que dás sono ao teu amado. Recebemos essa promessa. Os olhos que fecharem esta noite se abrirão amanhã com nova disposição, nova esperança, nova gratidão pelo simples e precioso fato de ter mais um dia de vida para amar, servir e glorificar. Sê o guardião dos que dormem, o vigia das casas silenciosas, o protetor dos lares adormecidos. Nenhum mal chegará perto, pois tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, e em ti confiamos sempre. Senhor, nesta oração antes de dormir, pedimos por cura interior para as feridas que carregamos há tanto tempo que já nem percebemos mais como doem, mas que influenciam nossas relações, nossas escolhas, nossas reações e nosso modo de ver o mundo e as pessoas que nos cercam a cada dia. Vai fundo, Pai, com o bisturi de graça e amor. Vai até as camadas mais profundas da alma e cura o que ainda sangra em silêncio. Liberta-nos de traumas antigos que se tornaram correntes, de medos que nasceram de dores que nunca foram olhadas de frente, com coragem e com apoio sólido. Sana os que foram abandonados e por isso têm medo de amor. Restaura os que foram traídos. Resgata os que foram machucados pela palavra dura e perderam a voz ao longo do tempo de dor. Tu conheces cada história, Senhor. Não precisas de explicações longas, vês tudo desde o princípio. Aplica a tua graça curadora onde a dor mais se instalou. Esta noite marcará o começo de libertação que se completará ao longo dos dias, com a paciência e o amor inabalável do Pai que não desiste. Pai, nesta oração vespertina, intercedemos pelos líderes espirituais que chegam ao fim do dia, carregando o peso das vidas que pastoreiam, das dores que ouviram, das batalhas que travaram em oração pela comunidade, dos desafios de liderar pessoas em tempos de tanta incerteza e mudança. Renova os pastores, os presbíteros, os líderes de células, os conselheiros, os que doam de si para que outros encontrem o caminho de volta ao Pai. Cuida também deles, Senhor, pois são humanos. Protege os líderes espirituais do orgulho que isola, do cansaço que desumaniza, da comparação que desanima, da solidão que assola quem está sempre no papel de cuidar, mas raramente é cuidado. A oração antes de dormir desta noite alcança cada líder que se deitará carregando o rebanho no coração. Dormirão em paz, confiando que tu és o pastor dos pastores, o guardião dos guardiões. Renova o chamado neles, reacende a chama, revigora a visão. Amanhã servirão com renovada alegria. Os frutos do ministério se multiplicarão para a glória do teu nome em cada nação e geração nova. Senhor, nesta oração antes de dormir, lembramos os que vivem em situações de vulnerabilidade e risco nesta noite. Há moradores de rua que dormirão sob céu aberto, expostos ao frio, à chuva, ao perigo, sem a dignidade básica que um lar oferece. Há crianças em lares instáveis, onde deveriam estar seguras. Há mulheres em situação de violência que chorarão esta noite sem poder gritar. Estende a tua mão sobre todos eles, Pai. Sê o lar que não tem, o protetor que não encontram, o consolo que o mundo ainda não foi capaz de oferecer de forma completa e suficiente para todos. Mobiliza pessoas, mobiliza recursos, mobiliza corações para responder com ações concretas de amor. A oração vespertina que sobe desta noite não ficará apenas em palavras, se tornará atitude, generosidade, comprometimento com o próximo que precisa de cuidado real e presença genuína. Usa cada um de nós como instrumento da tua compaixão em ação, pois fé sem obras está morta. Amor verdadeiro se prova na prática cotidiana, nos gestos simples, nas escolhas de todos os dias. Pai, nesta oração vespertina, pedimos renovação para os casais que chegam ao fim do dia mais distantes do que gostariam.
A rotina cansa, a comunicação falha, a intimidade se perde no meio das obrigações que transformam companheiros em colegas sem diálogo real e afeto genuíno entre eles. Reaproxima os corações que se afastaram, Senhor. Esta noite será a ocasião de um gesto simples que diga mais do que palavras longas. Uma mão que alcança a do outro no escuro, um desculpe, dito com sinceridade, um te amo, que ressoe como na primeira vez que foi pronunciado com tremor. Restaura o prazer de estar junto, a alegria de compartilhar a vida, o senso de parceria verdadeira que faz com que os dois se sintam mais fortes juntos do que seriam separados em qualquer situação. Para os casais que atravessam crises mais sérias, manda a tua sabedoria e um caminho de restauração. Nenhum casamento está além do teu poder de restaurar, desde que ambos estejam dispostos a tentar. A oração antes de dormir planta semente de reconciliação nesta noite para florescer no amanhã cheio. Senhor, nesta oração vespertina, agradecemos especialmente pelas pequenas graças que marcaram este dia e que tantas vezes passam despercebidas diante das grandes preocupações que nos consomem. O ar que respiramos, a comida que tivemos, a saúde que permitiu que nos levantássemos, os olhos que nos permitiram ver o pôr do sol desta tarde. Tudo isso é dom e graça pura do teu amor. Desperta em nós um coração mais grato, Pai. Um coração que aprendeu a celebrar o simples, a valorizar o ordinário, a encontrar o sagrado nos detalhes cotidianos que o mundo ensina a ignorar. A gratidão é o solo mais fértil onde a fé pode crescer. E queremos cultivar esse solo desta noite. Ao fechar os olhos, o último pensamento será de gratidão, pois a vida em si é razão suficiente. Mesmo os que passaram por dias difíceis encontrarão ao menos uma razão de graças antes de adormecer. Entregar suas preocupações a Deus começa com reconhecer que muito já foi dado, muito já foi feito. O Pai fiel sempre supriu, sempre cuidou, sempre amou, e isso é razão para a gratidão eterna profunda. Pai, nesta oração antes de dormir, pedimos paz para os que vivem com dívidas e dificuldades financeiras que parecem intransponíveis. Há famílias que não sabem como começa o mês, há pessoas que se envergonham de não conseguir dar aos filhos o que gostariam dar com tanto amor e cuidado. Entra nessa realidade, Senhor, com tua provisão miraculosa, com tua sabedoria que abre caminhos onde não há, com tua criatividade que multiplica o pouco como multiplicastes os pães naquele dia. Ninguém adormecerá sufocado pela angústia financeira sem antes ter entregado tudo nas tuas mãos e recebido a paz que excede o entendimento humano como resposta à oração sincera desta noite. O sono virá como sinal de confiança, não porque a situação mudou ainda, mas porque o coração aprendeu que o Senhor provê, o Senhor supre, o Senhor é fiel. A oração vespertina desta noite sobe como declaração de fé diante das necessidades. E o Senhor que ouve sempre responde com amor. Cada dívida tem um dia de resolução no plano de Deus e chegará no tempo certo sem falta. Senhor, nesta oração vespertina, pedimos que nos tornemos pessoas de mais paz e mais compaixão a partir desta noite. O dia de amanhã trará novos desafios, novas pessoas que vão testar a paciência, novas situações que pedirão de nós mais do que achamos que temos para oferecer ao próximo. Prepara-nos esta noite para isso, Pai. Molda-nos enquanto dormimos, transforma-nos enquanto descansamos, renova nossa perspectiva enquanto a mente se entrega ao sono que Tu mesmo concedes como presente. Acordaremos amanhã um pouco mais pacientes do que fomos hoje, um pouco mais generosos, um pouco mais rápidos para perdoar e mais lentos para ofender, pois isso é fruto do Espírito, não esforço. A oração antes de dormir
é a semente plantada esta noite que crescerá em caráter ao longo dos dias. Faze a obra, Senhor, na intimidade do sono, no silêncio da noite, naquele lugar sagrado onde apenas Tu tens acesso completo, onde a alma está exposta ao Teu amor transformador e à Tua graça. Recebemos a transformação com humildade e expectativa, pois és fiel para completar o que começaste. Pai, nesta oração vespertina, apresentamos ao Senhor as preocupações que ainda resistem, os medos que ainda insistem, as dúvidas que ainda persistem mesmo depois de tanto orar e tanto confiar em Ti. Não fingiremos que está tudo bem quando não está. Tu conheces a verdade do coração de cada um. Mas diante da realidade do que sentimos, fazemos a escolha da fé. Decidimos confiar mesmo sem ver. Escolhemos descansar mesmo sem todas as respostas. Optamos pela paz mesmo sem todas as certezas. A fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de seguir em frente apesar da dúvida, confiando em alguém maior do que os próprios sentimentos e do que as próprias circunstâncias temporárias passageiras. Terminar o dia com Deus é exatamente isso. Chegar ao fim do dia com tudo o que fomos, com tudo o que vivemos, e deitar tudo aos pés do Pai em ato de total confiança e entrega sincera de coração. Depositamos nos Teus cuidados cada coração que orou conosco, cada nome sussurrado, cada lágrima. És fiel, Senhor, e é nessa certeza inabalável que nos apoiamos para fechar os olhos em paz total. Senhor, como encerramento desta oração vespertina, declaramos sobre cada vida que participou deste momento sagrado. Bênção sobre o corpo que descansará esta noite. Bênção sobre a mente que se aquietará. Bênção sobre o espírito que foi alimentado pela oração. Bênção sobre o lar que abrigará o sono desta noite. E bênção sobre o dia de amanhã que está nas Tuas mãos desde a eternidade. Declaramos proteção sobre cada porta e janela, sobre cada quarto e cada berço, sobre cada pessoa que habita cada lar que se entregou a Ti neste instante de oração coletiva e individual ao mesmo tempo. Declaramos paz que permanece, graça que sustenta, fé que não vacila, amor que não falha jamais. Esta noite o povo de Deus dormirá em segurança, pois o Senhor vela pelos seus com amor de Pai. Nos amas antes mesmo de nos conhecermos, antes mesmo de orarmos, antes mesmo de buscarmos Tua face. Graças eternas ao Senhor que é o mesmo ontem, hoje e sempre, fiel, poderoso, presente e amoroso. Pai, ao encerrarmos esta oração antes de dormir, pedimos que o Teu Espírito Santo permaneça como sentinela sobre cada vida, cada lar e cada sonho confiado a Ti nesta noite sagrada de fé. Não abandonas os Teus filhos, e essa certeza é suficiente para qualquer coração encontrar o descanso que tanto precisa, independentemente do que o dia de hoje trouxe de difícil e doloroso. Somos agradecidos pela comunidade de fé que se formou ao redor desta oração vespertina de amor. Cada pessoa que orou conosco é prova de que a busca por Deus permanece viva em muitos corações. Cada comentário de amém nos comentários será declaração de fé, conexão de almas, testemunho vivo de que o povo de Deus se fortalece na oração coletiva, mesmo estando em lugares completamente diferentes. A paz desta noite será tão profunda que, ao acordar amanhã, a primeira lembrança será de gratidão. A bênção que desceu hoje permanecerá ao longo dos dias, multiplicando-se em graça sobre graça. Permanece conosco, Senhor, no sono e na vigília, no descanso e no trabalho, em tudo e sempre. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção.
Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.